Eu sou a dona Geralda, 66 anos, uma catadora de lixo, de uma cidadezinha perdida, no interior de Mato Grosso. Minha vida foi um tranco atrás do outro, mas eu sempre dei um jeito de seguir em frente. Nasci numa roça tão pobre que nem nome de rua tinha, só mato e poeira. Meu pai morreu cedo, minha mãe não aguentava mais nada, então eu aprendi a me virar desde pequena. Aos 12 anos, já ajudava a carregar água, colher milho, qualquer coisa, para não deixar a barriga roncar. Mas a coisa ficou séria mesmo quando casei com o Zeca, ao Zetem. Ele era um homem bonitão no começo. Falava que ia me dar o mundo. Mas o mundo dele era garrafa de cachaça e mão pesada. Eu apanhei tanto que perdi a conta. Mas aguentei porque vieram os filhos. Tive 7, um atrás do outro. O João foi o primeiro, depois a Rosângela, o Miguel, a Teresa, o Paulo, a Mariana e o Pedro, o caçula. Cada um nasceu com mais dificuldade que o anterior, porque o dinheiro não aparecia, e o Zeca só piorava. Ele trabalhava de vez em quando como pedreiro na fazenda, mas gastava tudo no bar. Eu ficava em casa, lavando roupa para os vizinhos, remendando trapo para vender, mas o que dava mesmo era catar lixo. Saía de madrugada com meu carrinho de mão, revirando o saco atrás de lata, papelão, garrafa plástica. As mãos ficavam todas cortadas, o sol queimava a pele, e tinha dia que eu voltava com o corpo doendo de tanto carregar peso. Mas era assim que eu botava comida na mesa. Meu sangue, meu suor, tudo para aqueles 7 rostinhos não passarem fome. O Zeca vivia me xingando, dizendo que eu era preguiçosa, que não valia nada. Uma vez, ele jogou uma cadeira em mim, porque eu disse que ia pegar mais lixo para comprar remédio pro João, que estava com febre alta. Eu chorei escondido, mas no outro dia estava lá na rua de novo, catando o que podia. Os vizinhos cochichavam, falavam que eu merecia coisa melhor, mas eu não via saída. Tinha que aguentar, pelos filhos. Eles cresciam, cada um com seu jeitinho. O João era o mandão, sempre querendo mandar em todo mundo. A Rosângela era quieta, mas esperta. O Miguel sumia para pescar no rio e voltava com peixe para fritar. A Teresa ajudava na costura comigo. O Paulo era o bagunceiro, vivia brigando. A Mariana sonhava em ser professora, mas desistiu cedo. E o Pedro, o caçula, era o mais carinhoso, sempre me abraçando quando eu chegava exausta. Com o tempo, os meninos foram saindo de casa. O João arrumou um trabalho de motorista. A Rosângela casou e foi morar com o marido. O Miguel virou pescador de verdade. A Teresa foi para a cidade cuidar de gente. O Paulo sumiu uns tempos. A Mariana virou dona de casa. E o Pedro ficou por aí, sem rumo. Eu fiquei sozinha com o Zeca, que só piorava. Ele batia menos, mas bebia mais. E eu vivia com medo de ele me matar num surto, até que há 10 anos, ele caiu duro no quintal, com uma garrafa na mão. O coração dele parou, e eu fiquei aliviada. Não senti culpa, não. Depois de tanta porrada, era como se um peso saísse das minhas costas. Enterrei ele com o dinheirinho que juntei catando lata e segui minha vida. Depois que o Zeca morreu, os filhos vinham de vez em quando. Às vezes traziam um pão, uma fruta, mas logo sumiam de novo. Eu continuava catando lixo, porque a aposentadoria era uma miséria que mal dava para feijão. Minha casinha era um puxadinho caindo aos pedaços, com telhado furado e chão de terra. Mas eu me virava, plantava umas hortaliças no quintal, costurava uns panos para vender na feira e ia levando. Os vizinhos me respeitavam, porque eu nunca pedi nada para ninguém. Achava que minha história ia acabar assim quietinha, catando meu lixo e esperando o tempo passar. Até que no dia do meu aniversário, há umas semanas, chegou uma carta no correio. Eu nunca recebo nada. Então fiquei olhando para aquele envelope amassado, como se fosse coisa de outro mundo. Abri com cuidado, porque minhas mãos tremiam. Dentro tinha um papel do cartório, dizendo que o Zeca tinha deixado um terreno para mim. Um terreno? Eu não entendia nada, porque ele nunca falou disso. O papel dizia que era uma área grande, lá para as bandas de uma fazenda que estavam crescendo, e valia uma grana que eu nem sonhava. Meu coração disparou. Será que era verdade? Ou era só mais uma confusão que o Zeca deixou para me atormentar? Guardei o papel na lata de biscoito onde eu escondo as economias e fiquei pensando a noite toda. Não dormi direito, virando de um lado para o outro na cama quebrada. Será que era minha chance de parar de catar lixo? Ou será que ia trazer mais problema para minha vida? No dia seguinte levantei cedo. Lavei o rosto na bacia,
e decidi ir até o cartório na cidade vizinha. Peguei um ônibus lotado, com meu vestido velho e um saco de pano no ombro. O cartório era um lugar estranho, com cheiro de papel velho e gente de terno me olhando torto. Mostrei a carta para o homem atrás do balcão, e ele confirmou. O terreno era meu mesmo. Disse que o Zeca registrou anos atrás, numa época que eu nem lembrava, e que agora valia uma fortuna, porque a região estava em alta. Ele me deu uns papéis para assinar, mas eu pedi para ele explicar tudo direitinho, porque mal sei rabiscar meu nome. Saí de lá com a cabeça girando, o documento na mão e um nó na garganta. Será que o Zeca, com toda aquela vida de bagunça, tinha feito algo bom para mim sem eu saber? Voltei para casa a pé, porque o dinheiro da passagem era curto, e guardei os papéis de novo na lata. Fiquei olhando para o teto furado, pensando no que fazer. O terreno podia mudar minha vida, me tirar desse sufoco, mas também me dava um medo danado. E se meus filhos descobrissem? E se eles quisessem tomar tudo? Lembrei das vezes que o Zeca dizia coisas esquisitas sobre dinheiro, sobre negócios que eu nunca entendi. Será que ele escondeu isso de propósito? Passei a noite inteira matutando, com o barulho dos grilos lá fora e o vento batendo nas telhas quebradas. Meu corpo doía de tanto catar lixo, mas minha cabeça doía mais de tanta dúvida. No fim, decidi que ia guardar segredo por enquanto. Não contaria para ninguém, nem para os filhos, nem para os vizinhos. Queria entender melhor antes de mexer nisso. Peguei uma caneca de café frio e sentei na porta, olhando a rua vazia. A lua estava cheia e eu ficava pensando no Zeca, naquele homem que me deu mais tapa que carinho. Será que esse terreno era uma redenção dele ou só mais uma armadilha? Não sei, mas algo me dizia que minha vida ia mudar. E não tinha como prever se para melhor ou para pior. Levantei, apaguei a lamparina e deitei, com o coração batendo forte. Amanhã ia ser um dia diferente. Eu estava tentando entender essa vida louca que virou de cabeça para baixo. Depois daquela carta do cartório, eu não conseguia pensar em outra coisa. Meu corpo doía de tanto catar lixo na rua, mas minha cabeça estava a mil, girando com a ideia daquele terreno que o Zeca deixou para mim. Passei a noite inteira matutando, olhando para o teto furado da minha casinha, imaginando se era verdade ou se era só mais uma confusão que ele arrumou para me deixar na mão. De manhã, tomei um café preto forte, lavei o rosto na bacia e decidi. Ia correr atrás dessa história para ver se era de verdade mesmo. Peguei meu vestido mais arrumadinho, aquele que uso para ir na igreja, e enfiei os pés num par de chinelo gasto. Coloquei o documento na sacola de pano e fui pro ponto de ônibus. A viagem até a cidade vizinha foi um sufoco, com ônibus lotado, cheiro de suor e gente gritando por causa de lugar. Cheguei no cartório toda suada, com o coração na boca. O lugar era grande, com aqueles balcões altos e um monte de papel empilhado. Mostrei a carta pro homem de óculos que estava lá atrás, e ele me olhou como se eu fosse bicho raro. Ele pegou o papel, folheou uns livros grandes e confirmou. O terreno era meu, sim. Disse que o Zeca registrou isso há uns 20 anos. Numa época ele sumia por dias e voltava com cara de quem estava escondendo coisa. Eu não lembrava disso direito. Estava ocupada demais cuidando dos filhos e levando porrada. O homem me explicou que o terreno era uma área boa, lá para as bandas de uma fazenda que estavam crescendo por causa de soja e gado. Valia uma grana preta, mais do que eu já tinha visto na vida. Ele me deu uns papéis para assinar, mas eu pedi para ele ler tudo em voz alta, porque mal sei rabiscar meu nome. Fiquei ouvindo, com as mãos tremendo, enquanto ele falava de valores e escrituras. Saí de lá com a cabeça girando, o documento guardado na sacola e uma sensação estranha no peito. Será que o Zeca, aquele bêbado que me fazia chorar, tinha feito algo bom para mim sem eu saber? Caminhei até o ponto de ônibus, mas desisti de pegar logo. Tava precisando botar os pensamentos no lugar, então voltei a pé, sentindo o sol quente na nuca. No caminho, lembrei de umas coisas que o Zeca falava quando estava meio bêbado. Ele gostava de soltar umas frases esquisitas, tipo que ia ficar rico um dia, ou que tinha negócio na roça. Eu nunca ligava, achava que era só conversa de quem estava com a cabeça na cachaça. Mas agora fazia sentido. Será que ele pegou esse terreno de algum jeito sujo? Será que devia dinheiro para alguém? Meu estômago revirou só de pensar. Cheguei em casa toda suada, joguei a sacola no canto e sentei na cadeira quebrada da cozinha. Abri a lata de biscoito,
onde guardo minhas economias, e enfiei os papéis lá dentro, bem no fundo. Não contaria para ninguém ainda. Queria entender melhor antes de mexer nisso. Passei o resto do dia cuidando das minhas plantinhas no quintal, mas minha cabeça estava longe. Reguei o manjericão, puxei umas ervas daninhas, mas tudo que eu via era o rosto do Zeca, aquele sorriso torto que ele dava quando estava tramando algo. Será que ele escondeu o terreno de propósito? Talvez achasse que eu ia gastar tudo ou que os filhos iam querer tomar. Olhei para o horizonte, onde o mato se perdia de vista, e imaginei como seria ter dinheiro para consertar a casa, comprar uma cama nova, quem sabe até um fogão que não pifa toda hora. Mas também veio o medo. E se isso trouxesse problema? E se meus filhos descobrissem e viessem atrás? Eles nunca me ajudaram, mas agora, com uma grana dessas, aposto que iam aparecer rapidinho. À noite, fiz um angu com o que tinha no armário e comi sozinha, olhando para a porta. O silêncio da casa me pesava. Os filhos vinham de vez em quando, mas era mais para pegar algo do que para me ver. O João apareceu semana passada pedindo dinheiro para a gasolina. A Rosângela trouxe um pão velho que sobrou. O Pedro ficou um pouco conversando, mas logo foi embora. Nenhum deles sabia o quanto eu me matava para sobreviver. Agora, com essa herança, eu podia parar de catar lixo, mas algo me dizia que ia ter briga. Guardei a louça, apaguei a lamparina e deitei na cama dura. O barulho dos grilos lá fora parecia me avisar. Minha vida ia mudar, e não tinha como prever se ia ser para melhor ou para pior. Fechei os olhos, com um documento na cabeça, e deixei o sono me levar devagar, ainda lidando com o nó na cabeça que aquele terreno do Zeca me trouxe. Depois de confirmar no cartório que a herança era minha de verdade, eu estava cheia de ideia. Imaginava consertar a casinha, parar de catar lixo, quem sabe até comprar um rádio para ouvir música de noite. Mas também estava com um medo danado de contar para os meus filhos. Eles nunca foram de ajudar muito, e eu sabia que com dinheiro no meio ia ter confusão. Então, resolvi guardar segredo. Peguei os papéis do cartório e escondi bem escondidinho na lata de biscoito, debaixo das economias que juntei catando lata. Pensei que ia ficar quieta até entender melhor o que fazer. Mas segredo em família é igual água em balde furado. Não dura. Eu estava distraída um dia, mexendo no armário, para pegar um remédio para o meu reumatismo, quando o Joy, meu filho mais velho, apareceu de surpresa. Ele é daquele tipo mandão. Acha que sabe tudo. Chegou falando que estava precisando de um dinheiro para a gasolina do caminhão que ele dirige. Eu disse que não tinha nada sobrando, que a aposentadoria mal pagava o feijão. Ele começou a mexer nas minhas coisas, dizendo que ia ver se eu estava escondendo algo. Eu tentei parar, mas ele foi mais rápido e abriu a lata de biscoito. Quando viu os papéis do cartório, arregalou os olhos e falou que eu estava escondendo uma fortuna da família. Eu fiquei gelada, com o coração batendo forte. Tentei explicar que era uma coisa minha que o Zeca deixou para mim, mas o João nem ouviu. Ele pegou o celular e começou a mandar mensagem para os irmãos, falando que eu tinha uma herança e não estava contando para ninguém. Não demorou nada para a casa virar um formigueiro. A Rosângela, minha filha do meio, chegou 1 hora depois, trazendo um bolo de fubá que ela mesma fez. Ela é quieta, mas muito esperta, daquele tipo que fala manso para te convencer. Disse que estava com saudade, que queria me ver, mas logo começou a perguntar do terreno, falando que a gente podia vender e dividir dinheiro. O Pedro, meu caçula, apareceu também, dizendo que estava precisando de ajuda para comprar um material de construção para a casa dele. Até a Mariana, que quase nunca vem, mandou mensagem dizendo que vinha no fim de semana. Eu olhava para eles e sentia um vazio no peito. Meus filhos, que mal me visitavam antes, agora estavam todos ali, com um sorriso no rosto e olho brilhando. Mas eu conheço eles. Não era saudade, não. Era o cheiro do dinheiro que trouxe eles para minha porta. Passei o dia ouvindo cada um falar como se fosse dono do que era meu. O João disse que eu não sabia cuidar de nada, que era melhor vender logo e passar a grana para eles administrarem. A Rosângela falou que a gente podia usar o dinheiro para ajudar os netos, que estavam precisando de coisa para a escola. O Pedro ficou no canto, quieto, mas dava para ver que ele estava esperando para pedir algo também. Eu não abria a boca, só ouvia, com a raiva crescendo dentro de mim. À noite, depois que eles foram embora, sentei na cadeira quebrada da cozinha
e fiquei pensando na minha vida. Lembrei de quando João era pequeno, e eu carregava ele no colo enquanto catava lata na rua, debaixo de sol quente. Lembrei da Rosângela me ajudando a separar papelão, antes de casar e sumir. Lembrei do Pedro, que sempre foi o mais carinhoso, me dando um abraço, quando eu chegava exausta. Eles eram minha razão de viver, mas agora pareciam mais estranhos que os vizinhos. Será que eles me viam como mãe, ou só como um jeito de tirar dinheiro? Peguei a lata de biscoito e olhei os papéis de novo, sentindo o peso daquele terreno nas minhas mãos. No dia seguinte, a Teresa apareceu. Ela é a mais séria dos 7. Trabalha cuidando de gente na cidade. Chegou falando que soube do terreno e que a gente precisava conversar direito. Disse que era uma coisa da família, que eu não podia decidir sozinha. Eu fiquei quieta, mas por dentro estava fervendo. Família, cadê essa família quando eu estava catando lixo para comprar leite para eles? Cadê essa família quando o Zeca me batia e eu chorava escondido para eles não verem? Resolvi que não ia falar nada ainda. Disse que estava pensando, que não tinha decidido nada, e pedi para ela esperar. Ela foi embora com cara feia, mas não insistiu. Passei a semana toda com os filhos indo e vindo, cada um com sua desculpa para aparecer. O Miguel trouxe um peixe que pescou no rio, falando que estava com saudade de comer comigo. O Paulo, que sumia por meses, apareceu dizendo que estava de passagem e queria me ver. Até a Mariana, que estava para vir no fim de semana, ligou antes para confirmar se eu estava em casa. Eu atendia todo mundo, fazia café, ouvia as histórias deles, mas não falava nada do terreno. Só observava, tentando entender o que cada um queria de verdade. Meu coração doía de ver como eles mudaram comigo, por causa de dinheiro. Na sexta-feira, eu estava varrendo o quintal quando João voltou, dessa vez com Pedro. Eles sentaram na cozinha e começaram a falar sério. O João disse que já tinha falado com os irmãos e que eles estavam decididos. Ou eu vendia o terreno e dividia o dinheiro, ou eles iam brigar comigo de um jeito que eu não ia gostar. O Pedro ficou quieto, mas não discordou. Eu senti um aperto no peito, como se uma faca tivesse entrado devagar. Meus próprios filhos, que eu criei com tanto sacrifício, agora estavam me ameaçando por causa de algo que era meu, por direito. Disse que ia pensar, mas que não prometia nada. Eles saíram, e eu fiquei ali, com a vassoura na mão, olhando para o chão de terra. À noite, deitei na cama e chorei baixo, para ninguém ouvir. Pensei no Zeca, no tanto que ele me fez sofrer, e agora até morto, ele estava trazendo problema para minha vida. Mas também pensei no terreno, na chance de ter algo só meu, depois de tantos anos vivendo para os outros. Será que eu ia deixar meus filhos tomarem isso de mim? Fechei os olhos, com a cabeça cheia de dúvida, e deixei o sono me levar. Amanhã ia ser outro dia. E eu sabia que a briga estava só começando. À noite, depois que eles foram embora, sentei na cadeira quebrada da cozinha e fiquei pensando na minha vida. Lembrei de quando o João era pequeno e eu carregava ele no colo enquanto catava lata na rua, debaixo de sol quente. Lembrei da Rosângela me ajudando a separar papelão antes de casar e sumir. Lembrei do Pedro, que sempre foi o mais carinhoso, me dando um abraço quando eu chegava exausta. Eles eram minha razão de viver, mas agora pareciam mais estranhos que os vizinhos. Será que eles me viam como mãe, ou só como um jeito de tirar dinheiro? Peguei a lata de biscoito e olhei os papéis de novo, sentindo o peso daquele terreno nas minhas mãos. Depois daquela briga feia na minha casa, eu estava com o coração em pedaços. O almoço que preparei com tanto carinho virou uma guerra, e meus filhos saíram me chamando de egoísta, dizendo que eu não merecia o terreno do Zeca. Tranquei a porta do quarto e chorei a noite inteira, sentindo que tinha perdido eles de um jeito que não dava para consertar. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, levantei com os olhos inchados, lavei o rosto na bacia e fui pro quintal regar minhas plantinhas. Só queria um pouco de paz, mas o barulho dos vizinhos falando alto me fez parar. Eles estavam na rua cochichando e apontando para minha casa. Logo entendi. O segredo do terreno tinha vazado. Não sei como, mas a notícia correu mais rápido que fogo em palha seca. Deve ter sido o João, que adora se exibir, ou a Rosângela, que fala demais. O fato é que o bairro inteiro ficou sabendo que eu tinha uma herança e que não estava dividindo com os filhos. Fui até a venda comprar arroz e ouvi a dona Zezé, que sempre me tratava bem, me olhando de lado. Ela disse que eu estava subindo na vida
e esquecendo dos pobres. Fiquei sem graça, paguei e saí depressa, com a sacola batendo na perna. Mais tarde encontrei a Dona Maria, que eu ajudava carregando água quando ela estava doente. E ela virou a cara como se eu fosse ladrão. Meu peito apertou, porque eu nunca fiz mal a ninguém. O padeiro, que me dava pão velho de graça, quando os filhos eram pequenos, parou de me cumprimentar. Passou por mim na rua e falou alto para todo mundo ouvir que eu estava me achando rica, agora, que não ligava mais para os outros. Eu quis explicar que não era verdade, que o dinheiro nem estava na minha mão ainda, mas engoli seco e segui em frente. As crianças do bairro que brincavam comigo às vezes começaram a me chamar de tia avarenta. Uma delas jogou uma pedrinha no meu quintal e eu vi a mãe rindo de longe. Era como se eu tivesse virado inimiga de todo mundo de um dia para o outro. Voltei para casa e tranquei a porta, sentindo um peso nos ombros. Peguei a lata de biscoito e olhei os papéis do cartório de novo, tentando entender como uma coisa que podia me salvar virou minha vergonha. Lembrei de quando Zeca me humilhava na frente dos vizinhos, dizendo que eu era inútil, e agora meus filhos estavam fazendo a mesma coisa, só que com palavras mais cruéis. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o teto furado, com as lágrimas escorrendo devagar. Será que eu merecia isso? Será que depois de tanto sacrifício, eu não podia ter um pouco de sossego? Mas a coisa não parou por aí. Na tarde daquele dia, o João apareceu de novo, dessa vez com a Rosângela. Eles estavam com cara de quem vinha brigar. O João falou que o bairro estava falando mal de mim por causa do terreno, que eu estava passando vergonha por não dividir. A Rosângela disse que os vizinhos estavam chamando ela de filha de mãe egoísta e que os filhos dela estavam sofrendo na escola por causa disso. Eu tentei me defender, dizendo que ainda não tinha vendido nada, que estava pensando no que fazer, mas eles não quiseram ouvir. O João gritou que eu estava sendo ingrata, que eles iam contar tudo para os outros irmãos para me pressionar. Saíram batendo a porta e eu fiquei ali, com o coração na mão. Na manhã seguinte, decidi sair para ver se o vento mudava. Fui até a praça, onde as mulheres do bairro se juntam para fofocar. Quando cheguei, o silêncio caiu como se eu fosse fantasma. A dona Clara, que eu sempre trocava receita com ela, virou de costas e começou a falar com outra. Ouvi ela dizer que eu estava guardando dinheiro para mim, enquanto os filhos passavam necessidade. Quase responde. Mas mordi a língua e voltei para casa. Pelo caminho, vi o seu José, que me ajudava a carregar o carrinho de lixo às vezes, me olhando feio. Ele falou que eu não era mais a mesma, que o dinheiro tinha subido para minha cabeça. Eu abaixei a cabeça e segui, sentindo o peso de cada olhar. Cheguei em casa e tranquei tudo. Peguei uma caneca de café frio e sentei na porta, olhando a rua vazia. O bairro que eu ajudei, que me viu catando lixo para sustentar minha família, agora me julgava como se eu fosse criminosa. Pensei nos meus filhos, que estavam espalhando essa história para se fazer de vítima. Será que eles estavam certos? Será que eu estava errada em querer guardar algo para mim depois de tanto tempo vivendo para os outros? Mas aí lembrei das minhas mãos calejadas, do suor que derramei, e senti uma raiva quieta crescendo. Esse terreno era meu, era o que o Zeca deixou para mim, e eu não ia deixar eles tomarem só porque estavam com inveja. Naquela noite, ouvi um barulho no quintal. Era o Pedro, meu caçula, jogando pedra na janela. Ele entrou com cara de preocupado, dizendo que estava ouvindo as fofocas e que não gostava de me ver assim. Falou que os irmãos estavam exagerando, mas que eu devia pensar nos netos, que estavam precisando. Eu olhei para ele, que sempre foi o mais carinhoso, e senti um alívio por um segundo, mas também vi que até ele estava sendo puxado para lado dos outros. Disse que ia pensar, mas que não prometia nada. Ele foi embora e eu fiquei ali, com a cabeça a mil. O bairro me julgava, os filhos me pressionavam, e eu estava no meio de um furacão que não pedi para enfrentar. Deitei na cama com o coração pesado, olhando para o escuro. Peguei os papéis da lata de biscoito e os segurei contra o peito, como se fossem meu escudo. Amanhã ia ter que decidir algo, porque essa vergonha estava me sufocando. Será que eu vendia o terreno e dava o dinheiro para eles? Ou lutava para ter algo meu depois de tanto tempo? Não sabia, mas uma coisa era certa. Minha vida nunca mais ia ser a mesma. Depois de toda essa fofoca do bairro e a pressão dos meus filhos, eu estava com a cabeça a mil, o julgamento de todo mundo me pesava, e as palavras duras deles na reunião
ainda estavam ecoando na minha mente. Mas uma coisa eu sabia: aquele terreno era meu, e eu não ia deixar ninguém tomar o que me pertencia por direito. Passei dias pensando, olhando para os papéis na lata de biscoito, sentindo uma mistura de medo e raiva. Foi então que decidi. Ia vender o terreno, sim, mas não para dividir com eles. Queria ter algo para mim depois de tanto tempo vivendo para os outros. Só que eu precisava fazer isso quietinha, sem ninguém saber. Eu sabia que, se meus filhos descobrissem, ia ser um caos. Então, resolvi agir escondido. Lembrei de um corretor que o seu José, meu vizinho que me ajudava com um carrinho de lixo, tinha falado uma vez. Ele morava na cidade vizinha, e eu achei que era melhor ir até lá para ninguém do bairro meter o bedelho. Peguei o ônibus numa manhã de quarta-feira, com os papéis dentro da sacola de pano, e fui até o escritório dele. O lugar era pequeno, com uma placa torta na porta, mas o homem parecia de confiança. Ele me recebeu com um sorriso, me ofereceu café e perguntou o que eu queria. Mostrei os papéis e expliquei que estava precisando vender o terreno, mas que não queria ninguém sabendo por enquanto. O corretor leu tudo com calma, fez umas contas e falou que o terreno valia quase R$ 200.000. Eu quase caí da cadeira. R$ 200.000. Era mais dinheiro do que eu já tinha imaginado na vida. Ele disse que a área estava valorizando por causa das fazendas de soja e gado que estavam crescendo lá perto, e que tinha gente querendo comprar. Perguntou se eu estava certa da venda, e eu disse que sim. Mesmo com o coração batendo forte, assinei os papéis com a mão tremendo, e ele falou que ia cuidar de tudo, que o dinheiro ia cair na minha conta em uns dias. Saí de lá com a cabeça girando, sentindo que estava fazendo algo grande, mas também perigoso. Voltei para casa a pé porque não queria gastar com ônibus. Pelo caminho, fui pensando no que ia fazer com tanto dinheiro. Podia consertar o telhado da casinha, comprar um fogão novo, quem sabe até uma cama que não range, mas também pensei em algo que nunca tive. Um canto só meu. Uma vida sem depender de ninguém. Quando cheguei, guardei a sacola no canto do quarto e fui cuidar do quintal, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava um bolo de nervos. E se alguém descobrisse? E se o corretor falasse para alguém? Tentei me acalmar, dizendo para mim mesma que estava tudo bem, que ninguém ia saber. Os dias seguintes foram de espera. Eu continuava a minha rotina, catando lixo de manhã, regando as plantinhas de tarde. Mas estava sempre de olho no celular, esperando o corretor ligar. Meus filhos continuaram aparecendo, como se nada tivesse mudado. O João veio um dia, perguntando se eu já tinha decidido sobre o terreno. E eu menti, dizendo que ainda estava pensando. A Rosângela trouxe os filhos dela para passar a tarde. E enquanto as crianças brincavam, ela ficou falando que o dinheiro do terreno ia ajudar os netos na escola. Eu só balançava a cabeça, fingindo que ouvia, mas por dentro, estava morrendo de medo de ela perceber algo. Até o Pedro, que tinha vindo falar comigo antes, apareceu de novo, perguntando se eu estava bem. Disse que sim, mas não contei nada. Uma semana depois, o corretor ligou. Disse que o terreno tinha sido vendido e que o dinheiro estava na minha conta. Fui até o banco na cidade, com o coração na boca, para confirmar. Quando a moça do caixa me mostrou o saldo, quase desmaiei. R$ 200.000. Nunca vi tanto número junto na minha vida. Peguei um extrato para ter certeza que era real e guardei no bolso, com as mãos suando. Voltei para casa, sentindo uma mistura de alegria e medo. Era como se eu tivesse ganhado um tesouro, mas também um problema enorme. Decidi continuar quieta. Não contei para ninguém, nem para os vizinhos, nem para os filhos. Mas eles estavam de olho, e eu sabia que não ia demorar para desconfiarem. O João apareceu no dia seguinte, com cara de quem estava farejando algo. Disse que ouviu um boato de que um terreno daquela área tinha sido vendido, e perguntou se eu sabia de alguma coisa. Eu neguei, falando que não estava sabendo de nada, que ainda estava pensando no que fazer. Ele me olhou torto, mas não insistiu. Quando ele saiu, senti um alívio, mas também um peso. Mentir para os meus filhos era difícil, mesmo depois de tudo que eles fizeram. À noite, sentei na cozinha com uma caneca de café frio e fiquei olhando para o quintal escuro. O dinheiro estava na minha conta, mas eu estava com medo de mexer nele. E se meus filhos descobrissem? E se o bairro ficasse sabendo e me julgasse ainda mais? Pensei no Zeca, naquele homem que me deu mais dor que alegria, e me perguntei se ele imaginava que isso ia acontecer.
Será que ele deixou o terreno para me ajudar ou para me fazer sofrer mais? Não sabia, mas uma coisa era certa. Eu precisava ser esperta. Amanhã ia começar a planejar o que fazer com o dinheiro, mas por enquanto, o silêncio era a minha melhor arma. Depois de vender o terreno e guardar o dinheiro na conta, eu estava vivendo num misto de alívio e medo. O segredo estava me pesando, mas saber que tinha R$ 200.000 me dava um sopro de esperança. Meus filhos continuavam aparecendo feriando algo, e o bairro estava me olhando torto por causa das fofocas. Mas eu estava decidida a fazer algo por mim. Passei dias pensando no que ia fazer com aquele dinheiro, olhando para minha casinha, caindo aos pedaços, com o telhado furado e o chão de terra. Resolvi que ia usar uma parte para comprar um lugar novo, um canto só meu, onde eu pudesse viver, sem depender de ninguém. Numa manhã de sábado, lavante cedo, lavei o rosto na bacia e peguei o ônibus para a cidade vizinha. Levei o extrato do banco escondido na sacola, porque não queria arriscar ninguém ver. Fui até uma imobiliária que vi uma vez passando na rua. O homem lá me recebeu bem, me ofereceu água e perguntou o que eu queria. Falei que estava procurando uma casa simples, mas decente, com quintal, para plantar minhas flores. Ele mostrou umas fotos e me levou para ver umas opções. Depois de andar bastante, achei uma casinha que me encantou. Era pequena, com parede pintada de branco, uma varanda na frente, um quintalzinho com terra boa para hortaliça e uma cozinha que não vazava quando chovia. Custava 80 mil e eu ainda ia sobrar dinheiro para outras coisas. Assinei os papéis com o coração batendo forte. Paguei na hora com o dinheiro da conta e peguei a chave. Voltei para a casa antiga com um sorriso que não cabia no rosto, mas também com um nó na garganta. Sabia que meus filhos iam desconfiar quando eu sumisse dali. Passei a semana seguinte arrumando minhas coisas, guardando o pouco que eu tinha em sacos e caixas. Levei minhas plantinhas, o rádio quebrado, a lata de biscoito com as economias e uns panos que costurei para vender. No dia de mudar, chamei um vizinho para me ajudar com o carrinho e levei tudo para minha casinha nova. Quando abri a porta, senti um cheiro de tinta fresca e um alívio que eu não sentia há anos. Mas a paz durou pouco. No segundo dia na casa nova, ouvi um barulho na varanda. Era o João, batendo na porta com força. Ele tinha descoberto que eu tinha vendido o terreno, porque o corretor deixou escapar para um conhecido que falou com ele. O João entrou gritando que eu estava escondendo dinheiro, que tinha comprado uma casa nova com um que era da família. A Rosângela chegou logo atrás com os filhos dela falando que eu estava passando eles para trás. Disse que os vizinhos estavam comentando que eu estava me achando rica e que os netos estavam sofrendo por causa disso. Eu tentei me explicar, dizendo que o terreno era meu, que o Zeca deixou para mim, mas eles não quiseram ouvir. O João falou que eu era uma egoísta que ia contar para os outros irmãos para me fazer pagar. A Rosângela choramingou que precisava do dinheiro para sustentar os filhos, que eu estava sendo má. Eles ficaram na porta, batendo e gritando, enquanto eu tranquei tudo e me escondi no quarto. Meu coração doía, mas eu não ia ceder. Olhei pela janela e vi ele saindo, com cara de raiva, prometendo voltar. Fiquei ali, sentada no chão, com as mãos tremendo. Minha casinha nova, que era meu sonho, agora parecia uma prisão. Será que eu tinha feito errado? Será que devia ter dado o dinheiro para eles e ficado na miséria? No dia seguinte, comecei a arrumar a casa para me distrair. Plantei manjericão e alecrim no quintal, limpei a cozinha e pendurei uma cortina que costurei com retalho. Mas a cada barulho na rua, eu olhava para a porta, com medo de ser outro filho vindo brigar. O Pedro apareceu à tarde, diferente dos outros. Ele não gritou, só perguntou se eu estava bem. Disse que soube da casa nova e que os irmãos estavam bravos, mas que ele entendia que eu merecia algo meu. Falou que ia tentar falar com eles para acalmar, mas que eu devia tomar cuidado. Eu agradeci, mas fiquei com o pé atrás. Será que ele estava do meu lado ou só querendo me sondar? À noite, sentei na varanda com uma caneca de chá e olhei para as estrelas. A casinha estava bonita, com o cheiro das minhas plantinhas no ar, mas o vazio dos filhos me pesava. Pensei no Zeca, naquele homem que me deu mais dor que alegria, e me perguntei se ele imaginava que sua herança ia me colocar contra minha própria família. O dinheiro me deu um teto, mas também trouxe uma guerra que eu não esperava. Amanhã ia ter que pensar no que fazer, porque essa briga estava só começando, e eu não sabia se ia aguentar. Eu estava na minha casinha nova, tentando encontrar um pouco de paz,
depois de toda a confusão com meus filhos. O João e a Rosângela tinham vindo gritar na minha porta, me chamando de egoísta, por vender o terreno e comprar a casa com o dinheiro que eles achavam que era deles. O Pedro até tentou acalmar as coisas, mas eu sabia que a briga estava longe de acabar. Olhando para as minhas plantinhas no quintal, senti que precisava sair um pouco, respirar outros ares. Nunca tinha viajado na vida, sempre vivi catando lixo e cuidando dos outros. Resolvi que ia usar uma parte do dinheiro para conhecer algum lugar novo. Quem sabe isso me ajudava a botar a cabeça no lugar. Numa manhã de quinta-feira, peguei uma mochila velha, coloquei uns vestidos, um par de chinelo e o extrato do banco. Fui até a rodoviária e comprei uma passagem para Cuiabá. Nunca tinha ido tão longe e meu coração batia forte só de pensar. O ônibus era barulhento, com cheiro de gasolina e gente falando alto, mas eu estava feliz. Olhava pela janela e vi o mato passando, as fazendas, os rios. Chegando em Cuiabá, fui até uma agência de viagem que vi na rua e comprei uma passagem de avião para Aparecida do Norte. Em São Paulo, sempre quis visitar a Basílica de Nossa Senhora para agradecer por ter sobrevivido a tanta coisa. O voo foi uma aventura. Eu estava com medo, agarrada na cadeira, mas quando vi as nuvens pela janela, senti uma paz que não explicava. Cheguei em Aparecida e me hospedei num hotelzinho simples, com uma cama dura e um ventilador que fazia barulho. No dia seguinte, fui até a Basílica. O lugar era enorme, com um monte de gente rezando, chorando, pedindo bênção. Entrei com os pés descalços, como vi os outros fazendo, e me ajoelhei na frente da imagem de Nossa Senhora. Agradeci por ter chegado até ali, por ter criado meus filhos sozinha, por ter aguentado o Zeca e por agora ter uma casinha para chamar de minha. Pedi força para lidar com a briga que estava me esperando em casa. Depois da visita, caminhei pela cidade. Comprei uma lembrancinha para mim, uma fitinha vermelha, com o nome de Nossa Senhora. Fui até um restaurante simples e pedi uma comida que nunca tinha provado. Um prato com peixe e farofa que me fez lembrar do Miguel, que gostava de pescar. Sentei na praça para ver o movimento, as famílias passeando, as crianças brincando. Pela primeira vez, senti que estava vivendo para mim, não para os outros. Mas à noite no hotel, a saudade dos filhos bateu forte. Peguei o celular e olhei as fotos deles, de quando eram pequenos, sorrindo para mim. Meu peito apertou. Eles não me ligavam, não mandavam mensagem. Será que me odiavam de verdade? Será que eu tinha trocado o amor deles por essa liberdade? Fiquei em Aparecida uns dias aproveitando para conhecer mais. Fui até o mercadinho e comprei um pano bonito para fazer cortina na casinha. Passei numa lojinha de artesanato e peguei um vasinho de barro para minhas plantas. Cada coisinha que eu comprava me fazia sorrir, mas também me fazia pensar nos filhos. Lembrei da Rosângela, que gostava de costurar comigo, do João, que adorava brincar na rua, do Pedro, que me abraçava quando eu chegava cansada. Será que um dia eles iam entender por que fiz o que fiz? Ou será que eu tinha perdido eles para sempre? Na volta para casa, o ônibus parecia mais pesado que na ida. Cheguei na casinha nova já de noite, com a mochila nas costas e a cabeça cheia de pensamento. A viagem tinha me feito bem, me deu um ar novo, mas também me deixou mais confusa. Abri a porta e senti o cheiro das minhas plantinhas no quintal. Sentei na varanda com uma caneca de chá e fiquei olhando para as estrelas. O dinheiro me deu a chance de ver o mundo, de conhecer um lugar que eu nunca imaginei, mas também me afastou dos meus filhos. Pensei no Zeca, naquele homem que me deu mais dor que alegria, e me perguntei se ele imaginava que ia me deixar nesse dilema. Enquanto estava ali, ouvi um barulho na rua. Era uma moto parando na frente da casa. Meu coração acelerou, achando que era o João vindo brigar de novo. Mas não, era só o vizinho novo, que me cumprimentou de longe e foi embora. Fiquei aliviada, mas também senti que estava vivendo com medo na minha própria casa. Amanhã ia ter que pensar no que fazer, porque meus filhos não iam desistir tão fácil, e eu precisava me preparar para enfrentar eles de novo. Depois de voltar da viagem para Aparecida, eu estava tentando me acostumar com a vida na casinha nova, mas o peso dos meus filhos ainda me apertava o peito. A viagem me deu um alívio, me fez sentir viva pela primeira vez, mas também trouxe uma saudade danada que eu não esperava. Sentava na varanda toda a noite olhando para as estrelas,
com o cheiro das minhas plantinhas no ar. Pensava neles. O João e a Rosângela estavam bravos por eu ter vendido o terreno, e o resto dos irmãos devia estar do lado deles. Só o Pedro tinha me dado um apoiozinho, mas eu estava com medo que até ele virasse contra mim. Foi então que, numa tarde de segunda-feira, algo mudou. Eu estava varrendo o quintal, tirando umas ervas daninhas dos pés de manjericão, quando ouvi um barulho na rua. Levantei a cabeça e vi o Pedro vindo, mas ele estava diferente. Sempre foi o mais magrinho dos 7, mas agora parecia mais ainda, com a roupa pendurada no corpo e os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Meu coração apertou só de olhar para ele. Ele parou na frente da varanda, abaixou a cabeça e falou que precisava conversar. Deixei a vassoura encostada na parede e chamei ele para entrar. Sentamos na cozinha, e eu fiz um café para quebrar o gelo, mesmo com as mãos tremendo. Ele começou a falar baixo, quase engolindo as palavras. Disse que perdeu o emprego na construção civil, que a mulher dele tinha largado ele e levado os 2 filhos. Contou que estava morando num quartinho alugado, comendo o que conseguia e que não sabia mais o que fazer. Meu peito doeu, porque o Pedro sempre foi o mais carinhoso comigo. Aquele que me abraçava quando eu chegava exausta de catar lixo. Perguntei por que ele não tinha me procurado antes. E ele ficou quieto, mexendo na xícara com os dedos nervosos. Falou que os irmãos estavam enchendo ele para me pressionar sobre o dinheiro, mas que ele não queria brigar comigo. Disse que só veio porque estava no fundo do poço. Olhei para ele e vi o menininho que eu carregava no colo, enquanto revirava sacos de lixo. Meu coração amoleceu, mas também senti raiva. Por que ele só apareceu agora, depois de tudo que os outros fizeram? Perguntei se ele estava querendo dinheiro, e ele negou rápido, levantando as mãos como se eu tivesse apontado uma arma. Disse que não, que só queria um conselho. Tava perdido. Fiquei calada por um tempo, olhando para ele, tentando entender se era verdade ou se era mais uma jogada. Ofereci um prato de comida que tinha sobrado, e ele comeu como se não visse alimento há dias. Depois, perguntou se eu podia emprestar um colchão velho que eu tinha guardado, porque o dele estava todo quebrado. Deixei ele levar o colchão, mas falei que não ia dar dinheiro. Disse que ele tinha que se virar, como eu me virei a vida toda, catando lata, para sustentar ele e os irmãos. Ele abaixou a cabeça e agradeceu, prometendo que ia me pagar um dia. Antes de ir embora, me deu um abraço rápido, daqueles que ele fazia quando era pequeno, e eu senti um calor no peito. Mas também fiquei com um pé atrás. Será que ele estava mesmo arrependido? Ou só esperando uma chance para me pedir mais? Fechei a porta e fiquei olhando pela janela, enquanto ele sumia na rua, carregando o colchão nas costas. Nos dias seguintes, continuei minha rotina, regando as plantinhas, costurando uns panos para vender. Mas minha cabeça estava com Pedro. Ele aparecia de vez em quando, trazendo um peixe que pescava, ou uma fruta que achava, e ficava um pouco conversando. Falava do trampo que estava procurando, da vontade de se acertar, e eu ouvia, mas não abria o coração de vez. Enquanto isso, os outros filhos estavam quietos, mas eu sabia que estavam tramando. O João passou na rua um dia, me olhou feio e acelerou o passo. A Rosângela mandou mensagem perguntando se eu estava bem, mas eu não respondi. O Miguel apareceu com cara de quem queria falar algo, mas só deixou um peixe e foi embora. Uma tarde o Pedro voltou com uma novidade. Disse que o João tinha reunido os irmãos para planejar um jeito de me fazer ceder o dinheiro da venda do terreno. Falou que eles estavam pensando em ir ao cartório para ver se tinham direito a algo, já que o Zeca era pai deles também. Meu sangue ferveu só de ouvir. Perguntei se ele ia ajudar eles. Ele jurou que não, que estava do meu lado. Mas eu não sabia se acreditava. Deixei ele embora e fiquei pensando no que fazer. Meu caçula estava voltando para mim, mas os outros estavam se unindo contra mim. Será que o Pedro era meu aliado, ou só mais um, esperando a chance? À noite, sentei na varanda com uma caneca de chá e olhei para as estrelas. A casinha nova estava me dando sossego, mas a família estava me tirando a paz. Pensei no Zeca, naquele homem que me fez sofrer tanto, e me perguntei se ele imaginava que ia deixar esse rastro de briga. O Pedro me dava uma esperança, mas os outros estavam me empurrando para um canto. Amanhã ia ter que decidir como lidar com isso, porque a guerra com meus filhos estava pegando fogo e eu não podia ficar parada. Eu estava na minha casinha nova, lidando com o peso de tudo que tinha acontecido. O Pedro tinha voltado para minha vida, pedindo ajuda,
depois de perder o trabalho e a mulher. E até me avisou que o João e os outros irmãos estavam se juntando para tentar tirar o dinheiro do terreno de mim. Minha cabeça estava a mil, mas eu sabia que precisava me segurar firme. Passei a semana tentando botar as coisas no lugar, regando minhas plantinhas, costurando uns panos para vender, mas sempre com um olho na rua, esperando o próximo golpe. Enquanto isso, o Pedro continuava aparecendo, trazendo um peixe ou uma fruta. E a gente conversava um pouco devagar, como quem tenta remendar algo quebrado. Numa manhã de sexta-feira, eu estava varrendo a varanda, quando vi a Rosângela vindo pela rua. Ela estava com cara de quem não dormia direito, com os olhos vermelhos e a roupa amassada. Parou na frente da casa e falou que precisava conversar. Deixei ela entrar, fiz um café e sentei na cozinha para ouvir. Ela começou a falar que estava com problema em casa, que o marido dela estava desempregado e que os filhos estavam passando necessidade. Disse que o João tinha convencido todo mundo a brigar comigo, mas que ela estava arrependida. Falou que sabia que eu merecia o dinheiro, mas que estava desesperada e não sabia o que fazer. Meu coração amoleceu um pouco, porque a Rosângela sempre foi a mais quieta. E eu lembrava dela me ajudando a separar papelão quando era pequena, mas eu também estava cansada de tanta briga. Falei que entendia o desespero dela, mas que o terreno era meu, que o Zeca deixou para mim, e que eu não ia dividir só porque eles estavam precisando. Disse que já tinha ajudado a vida inteira, catando lixo para sustentar eles, e que agora queria viver um pouco para mim. Ela baixou a cabeça, enxugou os olhos e pediu desculpas. Falou que ia tentar convencer o João a parar com a briga, mas que não sabia se ia dar certo. Quando ela saiu, fiquei pensando se ela estava sendo sincera ou se era mais uma armadilha. Meu peito estava dividido entre a vontade de ajudar e o medo de ser enganada de novo. Os dias seguintes foram mais calmos, mas eu sabia que era só a calmaria antes da tempestade. O Pedro apareceu de novo, dessa vez com uma cara um pouco melhor. Disse que conseguiu um bico na construção e que estava se virando. Agradeceu pelo colchão que eu dei e falou que estava tentando falar com os irmãos para acalmar as coisas. Eu agradeci, mas disse para ele tomar cuidado, porque o João não era de desistir fácil. Enquanto isso, os outros filhos estavam sumidos. O João não apareceu mais, a Teresa mandou mensagem dizendo que estava ocupada, o Miguel só passava na rua de longe, o Paulo sumiu de novo, e a Mariana não dava sinal de vida. Eu sentia um vazio, mas também um alívio, por não ter mais briga na porta. Numa tarde de domingo, sentei na varanda, com uma caneca de chá, e fiquei olhando para o quintal. As plantinhas estavam crescendo bonitas, o manjericão cheirava bem e o alecrim estava forte. Pensei no Zeca, naquele homem que me deu mais tapa que carinho. Ele deixou o terreno para mim, mas também me deixou essa briga toda. Será que ele imaginava que meus filhos iam virar contra mim por causa disso? Ou será que ele fez de propósito, para me ver sofrer, até depois de morto? Não sabia, mas uma coisa era certa. O dinheiro me deu uma casinha, me levou para Aparecida, me fez conhecer um pedacinho do mundo, mas não comprou a paz que eu queria. O Pedro estava tentando se acertar comigo. A Rosângela parecia arrependida, mas os outros 5 tinham virado estranhos. Eu estava vivendo melhor, com um teto decente e um quintal para cuidar, mas o preço foi alto demais. Naquela noite, deitei na cama nova que comprei com o dinheiro do terreno e olhei para o teto. Não era mais furado, não pingava quando chovia, mas meu peito ainda estava pesado. Amanhã ia ser outro dia, e eu precisava decidir se tentava falar com os outros filhos ou se deixava eles seguirem o caminho deles. O dinheiro me deu uma vida nova, mas também me tirou a família que eu lutei tanto para criar. Fechei os olhos, com a dúvida me roendo, e deixei o sono me levar devagar. O dinheiro do terreno me deu um teto novo, me levou para Aparecida, me fez viver um pouco para mim, mas também me deixou com um vazio que não explica. Aprendi que a gente pode lutar a vida toda para os outros, mas às vezes precisa lutar por si mesma, mesmo que doa. Se eu, que vivi catando lixo e aguentando tapa, consegui me levantar aos 66, você também pode, não importa o que te derrubou. A vida é dura, mas a gente é mais ainda. E você que está ouvindo minha história, me conta aí, de onde você está me acompanhando. Deixe um comentário dizendo sua cidade, seu cantinho no Brasil ou no mundo. Quero saber onde minhas palavras chegaram, onde elas tocaram um coração como o seu.